Olá, bem-vindos ao curso de Capacitação em Ética e Prática no Uso de Animais em Ensino e Pesquisa. E hoje a gente vai falar de biossegurança. Biossegurança pode ser definida como um conjunto de ações para prevenir, minimizar ou eliminar riscos em pesquisas, protegendo a saúde humana, animal e ambiental. E é um conjunto de normas muito importantes, uma vez que vai garantir a integridade ambiental, a integridade dos pesquisadores e, acima de tudo, a validade dos resultados. Pois um ambiente que não tem essas regras de biossegurança, que não são observadas essa biossegurança, muitas vezes pode acometer interferentes nos seus resultados e, consequentemente, comprometer a pesquisa que está sendo conduzida. Mais do que a biossegurança como um conjunto de regras, é importante que haja também o chamado comportamento biosseguro. E o comportamento biosseguro, ele está associado às chamadas boas práticas laboratoriais, que se refere, a um conhecimento prévio dos riscos do ambiente que você se encontra. Cada laboratório traz uma especificidade, cada laboratório traz um nível diferente de risco, um tipo diferente de risco. Então, ter esse conhecimento prévio e ter esse treinamento que vai trazer essa segurança apropriada para operar nesse ambiente, vai garantir esse comportamento biosseguro, né? Além disso, vem o segmento do Manual Próprio de Biossegurança. Como cada laboratório tem a sua particularidade, como cada laboratório tem a sua linha de pesquisa específica, é importante que hajam regras de biossegurança específicas para esse laboratório. Existem aquelas regras que são gerais e também aquelas que são específicas para cada situação. Por exemplo, algumas regras que se referem a um laboratório de química não se aplicam a algumas regras que se aplicariam a um biotério, numa pesquisa feita em um biotério. Os ambientes em que existem, os animais, ambientes de laboratório para pesquisa, apresentam diferentes tipos de riscos, e esses riscos podem ser classificados em 5 categorias: riscos biológicos, riscos físicos, riscos químicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Os riscos biológicos, como o próprio nome sugere, são patógenos, bactérias, vírus, fungos, alérgenos ou partes desses micro-organismos que podem vir a trazer algum tipo de patógeno, algum tipo de doença, algum tipo de lesão ao operador, ao pesquisador, ao estudante que se encontra naquele ambiente. Além disso, uma vez que se trata de pesquisa com animais, algumas zoonoses também podem ser transmitidas, algumas zoonoses podem ser passadas, que são específicas de um animal, podem ser passadas aí para o ser humano. Além disso, vem os riscos físicos, que são formas diferentes de energia ou traumas mecânicos. Formas de energia: eletricidade, radiações, temperaturas elevadas, temperaturas extremas e impactos físicos, como, por exemplo, um objeto que cai no seu pé, por exemplo, caso não esteja ali com um calçado adequado para aquele laboratório, entra como um risco físico. Além disso, vem o risco químico, que são substâncias químicas de uma maneira geral. Agrotóxicos, medicamentos, anestésicos ou mesmo reagentes químicos para a produção de soluções. Dentro desses riscos físicos e químicos, pode haver um acidente com um animal no que se refere a um problema na manipulação desses animais. Por exemplo, tenta fazer uma contenção de uma maneira errada em um rato e ele acaba te mordendo. Ou ainda, devido a uma alta concentração de fezes ou de urina na caixa de contenção desse animal, isso pode promover alguma irritação nos olhos, alguma irritação em mucosa daquele que está operando aquele ambiente. Riscos ergonômicos e de acidentes são riscos que estão inerentes à postura do profissional, à postura do pesquisador naquele ambiente de laboratório. O risco ergonômico pode ser, como por exemplo, um esforço repetitivo, uma bancada que não está na altura adequada,
um mau uso, né, do material que está disponível ali. Já nos riscos de acidente se referem principalmente à desorganização do local. Uma banqueta que está no meio de um corredor, uma porta que está entreaberta, e isso pode acabar acertando o pesquisador, né, atingindo o pesquisador. Cada tipo de risco é classificado com uma cor específica, onde riscos biológicos são sempre da cor marrom, riscos físicos representados na cor verde, químicos vermelho, ergonômicos em amarelo e riscos de acidente em azul. Para se ter o conhecimento dos tipos de riscos que encontram-se no ambiente, são elaborados mapas de riscos ambientais, em que círculos coloridos, né, vão ser apresentados círculos coloridos de cada setor numa planta baixa daquele ambiente e a intensidade daquele risco vai estar relacionada ao tamanho de cada círculo desse. Portanto, se o risco de determinado tipo de acidente é um risco alto, ele vai ser representado com um círculo maior. Se é um risco baixo, vai ser representado por um círculo menor. E cada círculo traz a cor respectiva do tipo de risco que aquele ambiente representa. Se são riscos biológicos, na cor marrom. Se são riscos de acidente, na cor azul, riscos químicos na cor vermelha e assim sucessivamente. Bom, para se evitar esses acidentes em ambiente de laboratório, são necessários que haja os equipamentos de proteção, que também estão diretamente ligados ao comportamento biosseguro. O uso adequado do equipamento de proteção dentro daquele ambiente laboratorial traz essa segurança tanto para o pesquisador quanto para o meio ambiente e também para os animais que vivem naquele local, que estão naquele local. Os equipamentos de proteção podem ser classificados em dois tipos, equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Os equipamentos de proteção individual, como já foi dito anteriormente, tem aqueles que são específicos para cada laboratório e tem aqueles que são de uso geral que todo laboratório deve trazer. Por exemplo, o uso de jalecos, de luvas e máscaras são obrigatórios para todo e qualquer laboratório de pesquisa em que for ser utilizado naquele momento ali. Entretanto, existem outros tipos de equipamentos de proteção individual que não são necessários em alguns laboratórios e que são necessários em outros, como por exemplo, os óculos de proteção, aventais específicos, pijamas específicos, ou mesmo uma vestimenta adequada a um ambiente que tem uma oscilação de temperatura. Então, esses equipamentos de proteção individual, eles são específicos para cada tipo de ambiente. E o mais importante, equipamento de proteção individual não é substituível. O equipamento de proteção individual, ele é único, ele é seu. Você não pode pegar emprestado o equipamento de proteção de outra pessoa, nem mesmo emprestar o seu equipamento para uma outra pessoa. Porque desse modo, um patógeno que porventura estivesse no seu organismo pode ser transmitido para essa outra pessoa, para esse outro pesquisador, que da mesma forma um patógeno no pesquisador pode ser transmitido para você. Então, cada equipamento de proteção individual, ele é seu, ele é específico. Além disso, nós temos os equipamentos de proteção coletiva, que são aqueles equipamentos que visam a proteção de todo o grupo de pesquisadores e também do ambiente em torno e dos animais que ali se encontram. Esses podem ser classificados, né, como, por exemplo, cabines de segurança biológica, que são cabines onde ocorre a operação de a manipulação de todo o material, a operação de toda a pesquisa, e eles são equipados com sistemas de exaustão, com sistemas de proteção para evitar que qualquer patógeno, qualquer substância química seja propagada pelo ar. Elas possuem filtros que vão evitar que esses patógenos cheguem ao meio ambiente. Além disso, existem os chuveiros de emergência e lava-óleos para o caso de acidentes com alguma substância química, alguma substância corrosiva. O chuveiro de emergência tem um sistema de alavancagem por meio do pé, em que você entra debaixo desse chuveiro, pisa num pedal e ele vai jogar um jato de água bem abundante para poder lavar toda a região em que houve o contato com essa substância química.
Os lava-óleos são bandejas com duas torneiras, né, com um jato de média pressão, que são regulados para atingir a altura dos olhos. Caso haja algum acidente com uma substância que possa vir a promover uma lesão na mucosa ocular, deve se dirigir a esse lava-óleos, que é ativado com um cotovelo. Então tem uma alavanca do lado dele em que o pesquisador vai com o cotovelo, aciona essas duas torneiras e elas vão lançar esse jato nos olhos para poder promover essa lavagem. Além daqueles equipamentos que são obrigatórios, que são gerais, como extintores de incêndio específicos para acidentes do tipo de natureza que se encontra naquele ambiente, seja de natureza química ou de natureza física, saídas de emergência, né, e toda a construção do ambiente também traz essa segurança. Além disso, a infraestrutura do ambiente, ela deve ser uma infraestrutura que transmita essa segurança, que permita esse comportamento biosseguro. Nada de corredores muito estreitos, nada de equipamentos bloqueando portas, bloqueando saídas. As portas devem ser de fácil acesso, devem ser amplas para poder permitir essa passagem. Então, toda instalação em que vai haver o uso de animais, em que vai se promover algum tipo de pesquisa envolvendo animais, deve ser adaptada para o manejo seguro dos agentes patogênicos que porventura possam surgir naquele ambiente. Desse modo, a estrutura deve ser num local livre de barulho, livre de muita oscilação de temperatura, de vento, de qualquer agente estressor para esse animal. Além disso, o acesso para esses animais também deve ser muito controlado, não apenas para pessoas, mas que também dificulte a entrada de outros animais, de insetos, de ratos ou qualquer outro tipo de vetor que possa, porventura, transmitir alguma doença àqueles animais que ali se encontram com o objetivo de pesquisas. E para se garantir que haja essa segurança no ambiente laboratorial, no ambiente do biotério, é necessário que haja um controle rigoroso de contaminação, com esterilizações frequentes, com uma vistoria frequente de todo o ambiente, visando eliminar qualquer tipo de risco, visando eliminar qualquer tipo de potencial patógeno que possa ser encontrado, ou mesmo vetores que possam ser encontrados naquele ambiente. Bom, todas essas normas, elas não são criadas a partir do nada. Existe aí o CONSEA, que vai nortear, que vai dar todas as diretrizes necessárias para que todos os biotérios, todos os laboratórios que conduzam pesquisa com animais precisam seguir. Então o CONSEA estabelece normas que asseguram o bem-estar animal e a segurança nas práticas laboratoriais. Ele visa que esse animal não sofra estresses desnecessários e também que esse cuidado maior com o animal, que é tão importante para a pesquisa, também não comprometa o resultado, não comprometa a viabilidade das pesquisas a serem conduzidas. Todo e qualquer laboratório deve obrigatoriamente estar em conformidade com essas regras, com esse conjunto de normas. Todo laboratório ele precisa seguir essas normas aí, porque elas garantem a ética na pesquisa, bem como garantem a biossegurança no seu sentido mais amplo. O CONSEA, ele traz para a gente esse conceito de ética e biossegurança num conjunto mais amplo, certo? Um conjunto mais amplo aí de pesquisa. Porém, quando se trata de organismos geneticamente modificados, é necessário que haja um outro tipo de controle, é necessário que haja um novo tipo de diretriz a ser seguida. Nesse caso, os laboratórios que manipularem OGMs, tanto o organismo quanto também partes desse organismo, produtos gerados a partir desse organismo geneticamente modificado, devem seguir as normativas do CTN-Bio e obter um certificado de qualidade em biossegurança. Nesse sentido, o laboratório precisa possuir um certificado de qualidade e biossegurança para cada tipo
de organismo geneticamente modificado que ele for operar, que ele for trabalhar ali, né, no sentido de ter esse controle daquele pool genético que está sendo manipulado. E isso é regulamentado legalmente pela Lei número 11.105/2005, que traz todas as normativas a serem seguidas no âmbito de produção, contenção, utilização e liberação de organismos geneticamente modificados em todo o território nacional. Não apenas o organismo geneticamente modificado, mas também produtos derivados dele, uma proteína recombinante, ou mesmo um produto para uso na saúde diretamente, gerado a partir desse organismo geneticamente modificado, precisa estar em conformidade com o certificado de qualidade em biossegurança e seguir todas as diretrizes propostas pelo CTN Bio. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço.